Vamos dar uma igreja para a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Todos, amém? Amém. Podemos? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Podem se assentar em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho de Jesus, irmãos. Desse Deus maravilhoso, que é o mesmo e não mudou, que continua salvando, que continua libertando, que continua curando. E o Evangelho, apesar de ter outros evangelhos, continua o mesmo, o Evangelho de resgate, aonde a Bíblia vai falar que esse Deus veio buscar aquilo que se havia perdido. E quando esse Deus ele se manifesta na terra, quando ele se faz carne, quando ele se faz homem, para fazer a vontade daquele que enviou para resgatar vidas, para salvar vidas, o cenário era de morte, o cenário era de enfermidade, muitos escravos do pecado, havia uma depravação muito grande, coisas horríveis estavam acontecendo. E a Bíblia vai falar que quando Deus ele cria o homem, a palavra vai dizer que Deus achou muito bom, porque foi criado o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem, por conta do pecado, ele vira as costas para o Senhor, ele se afasta, ele procura a viver em seus próprios caminhos, em suas próprias vontades. E Deus poderia permitir o homem, poderia deixar o homem, mas por infinita misericórdia ele envia o seu Filho para um projeto de resgate, um projeto de salvação, ao qual eu e você fazemos parte disso. E louvado seja o nome do Senhor por isso, porque assim como era o cenário da primeira vinda de Jesus, era o cenário também do nosso passado, perdidos, adorando a deuses estranhos. Quantos presos em vício, presos em seu pecado, na prostituição, na mentira, e hoje somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, libertos pelo sangue de Jesus, hoje adorando ao Cordeiro, estamos de pé, hoje temos vida graças a Ele, e podemos glorificar e podemos adorar, porque Ele é merecedor disso. Ele quer salvar, Ele quer buscar aquilo que está perdido. O cenário ainda não mudou, o cenário ainda há muitas vidas aí fora perdidas, há muitas vidas aí fora necessitadas. As pessoas ainda estão querendo viver em suas ideias, ainda estão querendo viver em seu caminho. Mas a Bíblia vai mostrar para mim e para você que há caminhos que para o homem parece ser vida, parece ser bom, mas no final é morte. E Jesus ele se apresenta como o caminho. Então eu e você aprendemos que não existe outro caminho a não ser o Senhor. E esse caminho ele é maravilhoso. Esse caminho ele é prazeroso. Esse caminho ele é de vida. Mas ele é estreito. Porque se ele não for estreito, a Bíblia vai falar que o outro caminho ele é largo, que conduz à perdição. E todos que entram por esse caminho, ainda que estreito,
ainda que com muita dificuldade, ainda que possa nos fazer chorar, ainda que possa acontecer injustiças, no final desse caminho há uma vida eterna. No final desse caminho há uma coroa para você, e para mim, e para a sua igreja. Enquanto eu e você estivermos nesse caminho, andando segundo a vontade do Senhor, irmãos, no final teremos uma recompensa grandiosa. E nós temos visto diante de nossos olhos quantas pessoas têm andado no caminho que não é o caminho verdadeiro, caminho do pecado. Quantos estão se destruindo? Quando têm feito escolhas erradas e no final têm se destruído? Muitos tombam, morrem e se perdem, porque é uma escolha. Jesus, quando ele se apresenta, ele fala: eu sou o caminho que vai conduzir a vida, mas existe outro caminho que vai conduzir à morte. Quando a gente vai para Deuteronômio, ele fala que ele coloca diante de nós esse caminho, o caminho de vida, e também existe o caminho de morte. Existe o caminho da bênção, mas também existe o caminho da maldição. E não é da vontade do Senhor que os seus criados, as suas criaturas, não venham escolher esse caminho triste, esse caminho de morte, esse caminho de maldição. Eu estava com Patrícia Mauri, e essa frase eu cheguei até a viajar para o pastor Ricardo, e essa frase ela nos ensina que nós devemos orar pelas nossas decisões e não orar pelas nossas consequências por conta do pecado. É um aprendizado muito grande, porque se nós olharmos para a palavra de Deus e andarmos segundo a palavra de Deus, nossas decisões serão corretas. Mas se nós quiséssemos andar de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, aonde a Bíblia vai falar que o nosso coração sendo falho, sendo enganoso, e a gente começa a andar segundo a nossa vontade, e começa as coisas ruins a acontecer, e quebrar a cabeça, e vier consequências horríveis, ou até no dia de hoje nós sofremos, aí nós vamos querer orar depois de acontecer as consequências? Não. A palavra do Senhor nos mostra como devemos fazer. Mas Ele também se apresenta com uma vida. E quantas pessoas hoje, irmãos, são mortas? Mortas espiritualmente. Eu estava ali quietinho, pensando, e me veio a passagem de Zaqueu. Jesus estava passando por ali, a Bíblia vai falar que muitos subiam em árvores, porque queriam ver Jesus. Mas a atitude de Zaqueu me chama a atenção, porque ele não sobe numa árvore qualquer. Ele sobe num sicômoro espinhoso, aonde ele iria ser espetado, furado, sairia sangue. E aquilo chamou tanto a atenção do Senhor, que o Senhor falou: desce daí depressa, porque convém que eu venha entrar na sua casa. Porque hoje vai ter salvação. O que eu aprendo? Que casa é essa? Será a casa aqui da Marina, do Mael? Não, que Jesus estava falando. Essa casa aqui que ele iria entrar, que seria dentro de mim e dentro de você. E no momento que ele entra, é gerado vida, irmãos. É a importância de eu e você termos a presença do Senhor. É valiosa demais, porque é vida. Porque quando vivíamos a nossa vida no passado, o que operava em nossas vidas era a morte. Quadro de depressão, síndrome do pânico. Quantas pessoas já não tomaram remédio para tirar as suas vidas? Porque o que operava era a morte. Mas hoje, olha só a alegria que nós temos, porque temos o Senhor dentro de nós. Temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Hoje somos um povo feliz. Hoje somos um povo alegre. Glorificamos, adorando esse Deus. Como foi louvado aqui, o Senhor é o meu pastor. De nada nos faltará. A presença não tem faltado. Estamos na casa do Pai. A fartura é grande. A presença do Senhor é maravilhosa. E tudo que o Senhor quer dar é vida. Mas as pessoas têm escolhido a morte.
As pessoas têm feito decisões erradas. As pessoas preferem viver de acordo com as suas decisões e têm pagado um preço muito alto. Hoje, a palavra de Deus, ela não tem peso algum para muitas pessoas. E muitas das vezes nós mesmos, porque muitas das vezes nós não consultamos essa palavra, queremos tomar decisões de acordo com as nossas vontades e não consultamos a palavra. E muitas das vezes quebramos a nossa cara. E Deus não quer isso. E o cenário mostrava muitos coxos, mostrava muitos leprosos, mostrava muitas pessoas doentes, muitas pessoas possuídas por espíritos imundos, porque o cenário era de morte. Isaías, quando profetizou lá atrás da vinda do Senhor, falava que o povo estava em trevas, que andava na sombra da morte. O cenário era esse. Mas a Bíblia vai falar que a luz raiou, a vida apareceu para aquelas pessoas. E quem abriu seu coração pôde provar desse Deus. Aquele que estava coxo agora já não fica mais coxo. Aquele que já era leproso agora está curado. Aquele que estava preso e cativo agora está liberto pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E muitos de nós, irmãos, coxos, muitos de nós cegos, muitos de nós leprosos, mas o Senhor nos libertou, o Senhor nos curou, o Senhor nos salvou, o Senhor mudou esse estilo de vida que nós tínhamos no passado, e agora estamos de pé na sua maravilhosa presença. Irmãos, qualquer lugar que você for e você conversar, você olhar o cenário da apostasia, ela tem crescido. O cenário da apostasia está diante dos nossos olhos. Você vê, irmãos, muitas das vezes a gente fica impactado quando você vê que aqueles leprosos foram curados e viraram as costas para o Senhor. Mas muitas das vezes nós fazemos isso. Muitas das vezes eu vou lá receber minha bênção e recebe e já não vem mais. E não é assim. Nós viemos aqui para adorar. Nós viemos aqui para engrandecer. Nós viemos aqui para cantar louvores a esse Deus. Quer bênção maior? Você está de pé. Quer bênção maior? Você está respirando. Quer bênção maior? Você comeu hoje. Você bebeu hoje. Você foi protegido hoje. Você teve livramento hoje. O Senhor em tudo guardou o nosso dia. Não cantamos aqui, se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas o que tem acontecido é que as pessoas esquecem do abençoador. As pessoas esquecem daquele que veio em projeto de resgate, não na finalidade de dar ao homem a terra, mas sim uma vida eterna no céu. Porque o que tem nessa terra, irmãos? Injustiça. Nós ligamos a televisão da noite, é só notícia ruim. A política, a podridão da política é só injustiça, é só coisas ruins acontecendo. E muitas das vezes chega até nós. E o que nós vamos fazer? Mas o Senhor nos prometeu que Ele viria nos buscar e nos tiraria desse lugar. E quantos têm levado isso a sério? Quantos têm levado isso a sério? A vida eterna com o Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que um período Deus começou a usar os seus profetas para que eles viessem se arrepender dos seus pecados. Mas por não se arrepender dos seus pecados, chegou o juízo. Seriam levados para a Babilônia. Mas havia uma profecia que não ficaria muito tempo lá. Eles seriam tirados de lá.
Mas foi passando o tempo, aqueles homens conseguiram conquistar um campo, aqueles homens conseguiram conquistar um gado, aqueles homens conquistaram um trabalho, e começaram a se esquecer da promessa que Deus tiraria eles de lá, e começaram a entrar no conforto. E nós não podemos entrar no conforto, porque nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse lugar. Esse lugar não pertence a nós. A Bíblia nos garante, eu creio, que nós somos celestiais, irmãos. Nós temos uma morada no céu. Glória. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Esse é o principal do Evangelho, a vida eterna. Vai ter luta, irmãos? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. A Bíblia vai falar que é muita aflição? Sim. Mas a Bíblia vai falar que o justo tem muita aflição, mas o Senhor de todas os livrará. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Hoje eu e Mauri tivemos uma experiência que talvez para muitos seja pequena, mas foi uma experiência maravilhosa. Deus nos deu hoje. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele vê todas as coisas, Ele é Deus. Ele faz. Como não adorar esse Deus? Vendo o povo faminto, dando pão. Vendo o povo sedento, dando água. Vendo o povo enfermo, curando. Vendo o povo cativo, libertando. Vendo o povo sendo apoderado por demônios e jogando as cadeias por terra, dando liberdade e vida às pessoas. Como não lembrar de todas as maravilhas que esse Deus fez na minha e na sua vida? Como se esquecer de todos os milagres que Deus fez na minha e na sua vida? Como se esquecer dos grandes livramentos que o Senhor já nos deu? Como se esquecer das curas que o Senhor te deu? Tocou em você e caiu as enfermidades por terra. Como se esquecer disso? Nós não podemos se esquecer das maravilhas que o Senhor fez, das maravilhas que o Senhor fará, das maravilhas que o Senhor está fazendo em nosso meio. Ele se fez carne. A Bíblia vai falar que ele menciona que ele era a porta. Eu sou a porta. E quem entrar por essa porta salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Por que ele é a porta? Porque não tinha porta. O pecado era tão grande, mas tão grande, que havia um silêncio de Deus. Deus não falava com ninguém cerca de 400 anos. Deus estava em silêncio. Para você ver o cenário, Deus não falava. Mas quando Deus falou, Ele enviou a solução para todas as coisas. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele enviou, irmãos. E não há outra solução a não ser Cristo Jesus. Porque Ele falou através da boca do Seu Filho. Ele falou através da boca do Deus, de Jesus Cristo. Que Ele iria buscar e salvar o que se perdeu, quantos perdidos. Que amor é esse, irmãos, que tendo 99 ovelhas, deixa no deserto e vai atrás daquela que está perdida? Assim como foi o filho pródigo, foi pregado ontem lá em Vaz Lobo. O filho pede herança. O filho queria sair dos braços do pai. O filho queria sair da comunhão com o pai. E saiu. Pediu herança, saiu, foi viver a sua vida dissoluta, foi provar o pecado. Que amor é esse, irmãos? Que quando vê o filho lá longe, se levanta e vai atrás e abraça. Glória a Deus. Que amor é esse que vendo o filho naquela situação, prepara umas vestes para ele, que coloca umas vestes novas, que coloca uma aliança no dedo? Que amor é esse? Ele poderia ter nos rejeitado. A Bíblia vai falar que através do profeta, por um momento te deixei, mas por um instante
período, eu te atrairei com laços de amor. Que amor é esse, irmão? Quantas decisões erradas. Quantas decisões erradas. Mas mesmo assim, o braço do Senhor estava aberto por mim e por você. A Bíblia vai falar que o amor do Senhor, irmãos, triunfa sobre o juízo. A misericórdia do Senhor é tão grande que ela é renovada todos os dias. O amor do Senhor vai além. O Senhor abriu uma porta aonde não tinha, para dar oportunidade para mim e para você. Lá atrás, irmãos, eu falo por mim, a porta estava aberta. Pastor Ricardo dava muito exemplo aqui. Ele falava: quando eu for velhinho, eu entro para a igreja. E muitas das vezes eu não quero entrar por essa porta. Eu quero viver minha vida. Mas eu corri o risco dessa porta ser fechada. Eu perdi 23 anos da minha vida vivendo dissolutamente no mundo. Aí a Bíblia vai falar que aquele que é do Senhor, ao qual o Pai deu a ele, vem até ele. E aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Olha que amor maravilhoso, fedendo, cheio de carrapicho, cheio de pecado. E ele falou: você que está cansado, você que está sobrecarregado, vem até mim, vinde a mim. E ele me transformou assim como ele te transformou. Porque nós cansamos da vida, irmãos. Nós cansamos daquela vida com a qual nós vivíamos. E ele se apresentou a mim e a você como descanso, como renovo. Como foi cantado aqui, ele refrigerou a nossa alma. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele trouxe refrigério à minha e à sua alma. Porque o pecado destrói, irmãos. O pecado destrói. E o Senhor, até os dias de hoje, o Senhor tem ido atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E Ele quer que você faça parte disso. Ele quer que você seja um instrumento grande. Ele quer que você seja um vaso usado por Ele, para ser usado por Ele, para ir atrás dessas almas que Ele muito ama. A Bíblia vai dizer que não é um sentimento muito bom, que não é de se ser gerado prazer na morte do ímpio, na morte daquele que morre. O Senhor fica triste. Não é da vontade do Senhor que o ser humano vire as costas para Ele. O Senhor fica triste. O ser humano hoje tem, de fato, vivido uma incredulidade muito grande. Não quer provar o Senhor. E o salmista vai falar para nós provarmos e vede que o Senhor é bom. É para provarmos. O Senhor mostra em vários sinais que é possível. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. Eu não sei como você entrou por aquelas portas. Eu não sei como está a sua mente nesse momento, como estão seus pensamentos, mas tudo é possível ao que crê. Jesus, quando Ele vai curar Lázaro, quando Ele vai ressuscitar Lázaro, Ele fala para os seus discípulos: tirai a pedra. Tire a pedra. É algo que eu e você temos que fazer. A pedra ali simbolizava a incredulidade. Nós não podemos ter dúvida na nossa fé. Nós não podemos ter incredulidade. Nós não podemos duvidar do poder do Senhor. Nós não podemos entrar por aquela porta e ainda duvidar: será que Deus está lá? Não, Deus está aqui. Temos que ter essa certeza de fé. Nós não vimos aqui para ver o irmão, ainda que importante. Porque quão formoso é, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. É muito bom, sim. Mas a nossa vinda aqui é porque Jesus está aqui. O Cordeiro está aqui.
e ele manda tirar a pedra. Porque quando é tirada a pedra, quando é tirada a dúvida, e um dos problemas que tem movido, entrado no meio da igreja, é a incredulidade. É o será? Será que isso é possível? Será que de verdade há uma vida eterna? Será que de verdade vai acontecer? Será que de verdade Jesus está voltando? Sim, Jesus está voltando. Essa é a nossa fé. O Cordeiro de Deus virá nos buscar. E não pode ter incredulidade em nosso meio. Porque Jesus fala que não houve muitos sinais em Nazaré. Por quê? Não creram. Porque não acreditaram. Porque não deram crédito. Assim como foi profetizado por Isaías, quem deu crédito? A nossa pregação. Toda palavra que sai desse púlpito, ela é a verdade. Porque ela não é pregada e falada do homem. Esse livro ele veio do pulmão do Altíssimo. Glória, aleluia. Esse livro ele veio do céu. Então toda palavra que ela é pregada, ela vem de Deus. Você tem que crer. Você tem que crer na palavra de Deus. Que Jesus carnificado morreu e ressuscitou o terceiro dia. E Ele está vivo. E Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua operando. Ele continua resgatando. E hoje pode ser o dia que Ele venha te resgatar. Hoje pode ser o dia que você entrou aqui enfermo e saia daqui curado. Hoje pode ser o dia que você ainda esteja preso em algo e o Senhor venha te libertar. Mas primeiro você tem que tirar a pedra. Primeiro você tem que tirar a incredulidade. Você tem que tirar a dúvida. Enquanto houver dúvida, enquanto houver incredulidade, você não verá a ação do Senhor. Você não verá o milagre do Senhor. Quando ele chegava numa cidade e havia dúvida, não viam o poder e a manifestação do Senhor. Aqueles que não creram, não viram Jesus ressurreto, porque tinham dúvida. Jesus, por misericórdia, ainda aparece para Tomé e dá uma bronca nele. Mas muitos não viram Jesus ressurreto. Aquele que virá. Irmão, eu creio profundamente, tem sido gerado em mim falar bastante da vida eterna, falar bastante daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, falar de um novo céu, de uma nova terra, falar de uma nova Jerusalém, falar que as ruas são de ouro, falar que os rios são de cristais, da praça que é mencionada, da árvore da vida, que é a folha que é a cura das nações, falar de um lugar onde não haverá mais dor, falar de um lugar onde não haverá mais pranto, não haverá mais morte. Tem sido gerado no meu coração falar que você verá a face do Mestre, que você verá a face do seu Senhor, irmãos. Ele veio sim, mas Ele não vai deixar-nos aqui. Ele vai nos levar para morar com Ele. Ele prometeu que Ele voltaria. Ele prometeu que Ele não deixaria a gente órfão. Ele prometeu, e nós temos que crer, irmãos. Nós não podemos duvidar desse Cordeiro que está no céu, que está à destra do Pai. A Bíblia fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia nos mostra de um lugar maravilhoso. E eu tenho que falar, porque quando a gente fala da volta de Jesus, tem pessoas que não querem. Ainda não. Está cedo. Ainda tem uns projetos. Ainda tem uns sonhos. Que é melhor sonho que esse de você estar no céu? Que é melhor projeto que esse, que tem um lugarzinho para você preparado? De graça, irmãos. Foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus está sendo assunto aos céus, e os discípulos estão olhando ele subindo, essa passagem é maravilhosa. Aparece 2 anjos e fala para os discípulos: você está vendo?
Da mesma forma que você está vendo ele subir, ele vai descer. Oh, glória. Ele vai, irmãos, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai. É uma promessa que você não pode se esquecer. Tem textos aqui maravilhosos, irmãos. Tem texto falando, profetizado da vinda do Senhor. E eu tenho que mostrar, é um texto maravilhoso. Abra comigo, livro de Isaías. Deixa eu achar aqui. Isaías 65. Olha que maravilha. João também viu. Isaías 65, versículo 17. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra. Profetizado lá atrás, irmão, para a sua igreja. E todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Por isso, alegrai-vos, igreja. Alegrai-vos, regozijai-vos para todo sempre, com aquilo que estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém. E esta somente para júbilo, e o seu povo para felicidade. Por Jerusalém me regozijarei, e o meu povo terei todo prazer. Na cidade de Jerusalém não se tornará a ouvir choro de lamentação. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você entrou aqui chorando. Lá você não vai chorar mais. Lá você não vai chorar mais. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nenhum idoso que não complete todos os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas nelas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para outros morarem, nem plantarão para que outros se alimentem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus eleitos desfrutarão alegremente do fruto do seu labor. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem infelizes, porquanto serão um povo abençoado pelo Senhor. Eles e todos os seus descendentes, antes mesmo de rogarem, eu os atenderei. Ainda estarão falando, e eu já os terei ouvido. O lobo e o cordeiro se alimentarão junto, e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam, mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal mais, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte, palavra do Senhor. Olha que lugar maravilhoso. Eu poderia aqui pegar várias profecias, irmãos. Eu poderia aqui pegar Apocalipse, quantos profetas falando de um lugar maravilhoso, desse Jesus que, além de fazer maravilhas aqui, ainda nos prometeu algo excelente. Imagina o apóstolo Paulo antes da sua morte. Combati um bom combate. A trajetória de Paulo foi uma trajetória de luta, foi uma trajetória sofrida. Quantos açoites, pedradas, aquele homem sofreu. A Bíblia vai falar que Deus chamou ele para padecer pelo Senhor.
Mas aquele homem, ele relata que foi um bom combate. E ele completou a carreira. Ele guardou a fé. E agora está reservada a coroa da vida. Mas não somente a ele, ele declara, não somente a ele, mas para todos aqueles que amam a sua vida. Tem uma coroa para você te esperando. Tem uma recompensa para você te esperando. Então nada que essa terra venha a se oferecer, ela se compara às coisas que Deus tem nos preparado. A Bíblia vai falar que olho nenhum viu, ouvido sequer ouviu, não chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, tem uma coisa maravilhosa te esperando. Então tudo que Deus já fez, irmãos, tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele fará, não se esqueça das promessas do céu. Não olhe para as circunstâncias. Não faça como a mulher de Ló. Por isso que a Bíblia fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Não podemos olhar para a nossa vida passada. Não podemos olhar para aquilo que se passou. A Bíblia vai falar que eu e você temos que esquecer das coisas que para trás ficam e focar no alvo, e focar na vida eterna, e focar em Jesus Cristo. A Bíblia vai falar, olhai para eles todos os termos da terra e sede salvos. Nós não podemos olhar para trás. Eu já falei aqui diversas vezes que um crucificado ele não consegue olhar para trás. Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O que está crucificado, ele está com seus braços. E ele não tem como virar para trás. Porque ele morreu. E agora ele reviveu para Deus. O foco dele é olhar para o céu. Como tem uma frase muito importante. E que devia estar sempre em nossas orações. Que Deus venha cravar em nossos olhos o desejo pela eternidade. Viveremos nessa semana que vem irmãos viajando para São Paulo, porque tem um projeto de salvação. Ainda há vidas que vão conhecer o Senhor, ainda há vidas que vão provar, ainda há vidas que precisam ser resgatadas, ainda há vidas que estão presas em seus pecados, ainda há vidas que estão andando no caminho de morte. E é necessário anunciar o ano aceitável do Senhor. É necessário falar que Jesus ainda salva. É necessário falar que Jesus ainda cura. É necessário falar que Jesus ainda liberta, porque Ele é o mesmo e Ele faz. As pessoas precisam parar de olhar para essa terra. É necessário que eu e você damos um passo à frente e venhamos apresentar algo que vai mudar a vida dessas pessoas. Porque lá fora, irmãos, estão apresentando muito entretenimento, estão dando para ela internet, estão dando celular, estão dando um monte de proposta. A igreja tem que apresentar o Cordeiro, a igreja precisa apresentar Jesus, a igreja precisa falar que Cristo está voltando e virá buscar aqueles que foram lavados e remidos do sangue de Jesus. Porque muitas das vezes achamos que está tudo normal, mas não está. Para muitos, não, as pessoas acham que está normal, não está. Lá fora está difícil. As coisas estão explodindo diante dos nossos olhos. As coisas estão acontecendo. O cenário de guerra, Gog e Magog diante dos nossos olhos. Um cenário de guerra, logo após a guerra virá um cenário de fome, destruição. O que será dessas vidas, irmãos? Precisamos apresentar o Cordeiro. Como João, tomar o propósito da vida de João, se colocar de prontidão, irmãos, preparar o caminho da vinda do Senhor, anunciar, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro que transforma, eis o Cordeiro que pode lavar as suas vestes, que tirar o lamento, tirar o pranto e trazer a verdadeira alegria.
trazer a verdadeira vida. Quantos irmãos provaram desse Deus e hoje estão felizes? Quantas pessoas provaram desse Deus e hoje estão alegres? Quantas pessoas provaram desse Deus e hoje entenderam que a melhor escolha que fizeram foram permitir o agir de Deus em suas vidas? Irmãos, o Cordeiro ainda perdoa. Ainda temos que falar que ainda há perdão. Temos que anunciar que ainda há misericórdia. Temos que anunciar que o Cordeiro santifica. Temos que anunciar que o Cordeiro lava com o seu sangue. O sangue de Jesus ainda purifica de todo o pecado. Não há pecado que o Senhor não venha perdoar, irmãos. Temos que falar mais do amor de Deus. Não podemos atacar e apresentar a arca com a porta fechada. A porta ainda está aberta. A Bíblia fala do convite do Senhor às bodas. Lindo demais. Os primeiros recusaram o convite. Mas o Senhor vai mostrar que vai pelos becos e vielas. Olha que amor, irmãos. Chama os coxos. Chama os leprosos. Chama aqueles que mancam. Chama os cegos. Chama os pobres. Coloca diante de mim. Eu quero ceiar com eles. E avisa, ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar, irmãos. Assim como tem cadeiras vazias, ainda há lugar no céu. Ainda há o convite de Deus, está aí. Temos que anunciar, irmãos. Temos que falar desse amor. Não podemos ficar calados. Assim como Jesus falou, o Espírito do Senhor estava sobre mim, para anunciar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, curar os enfermos. Esse Espírito, que é o mesmo Espírito, ele está sobre mim, ele está sobre você, para você também anunciar. A Bíblia fala que o Senhor derramou poder sobre a sua igreja, irmão. O poder não está no pastor, o poder não está no diácono, o poder não está nos obreiros, o poder está na noiva do Cordeiro. O poder está sobre todo aquele que nele crê. Foi distribuído o poder para você ir atrás de almas, para você anunciar o Evangelho. Ainda há tempo. Aquele louvor maravilhoso. Ainda há tempo. Tempo de se consertar. Tempo de se arrepender. Tempo de colocar azeite na botija. Tempo de ter azeite na lamparina. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. A porta da graça está aberta. Hebreus vai relatar que eu e você devemos se apresentar ao trono da graça com toda a confiança. O trono da graça, o favor imerecido do Senhor, ao qual eu e você não merecemos, ao qual eu e você não temos mérito algum, ao qual eu e você não fizemos nada para receber, ao qual eu e você não amou Ele, não queríamos saber dele, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele, diante daquela mulher simbolizando a igreja, ele falou um dia para mim e para você: vai e não peques mais. Cadê teus acusadores? Porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Eu vim para resgatar. Como não falar desse amor, irmãos? Como se esquecer desse amor de Deus? É motivo da gente glorificar sim ou não? É motivo da gente adorar sim ou não? Glorificar esse Deus, irmão, porque o amor de Deus está aí. O amor de Deus é todo dia. Esse Deus maravilhoso ao qual eu e você estamos na presença. Então não se esqueça desse Jesus por nada. Eu não sei o que vai acontecer lá fora. Eu não sei o que vai acontecer com você no dia seguinte. Mas sempre tenha em mente: o Senhor é maior do que todas as coisas. Aleluia. O Senhor é melhor do que todas as coisas. Ainda que venham te apresentar um prato lindo,
bonito, uma proposta terrena, que pode mexer com a sua carne, que pode fazer seus olhos brilhar, sempre lembre de uma promessa que Deus fez para mim e para você, que nada pode se comparar com qualquer proposta, que nada pode ser igualado à proposta de vida eterna. Esse Jesus é tremendo, e Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus imortal, Ele é um Deus invisível. Aleluia. Mas Ele é real, Ele é santo, Ele é poderoso. Os anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Como o Salmo vai dizer 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais celestiais, para que entre o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, é o Senhor dos exércitos. Quem é esse Rei da Glória? O temido, o imortal, o general de batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, irmãos. Ele é, e você faz parte. Você faz parte, porque Ele te comprou com alto preço. Ele te comprou com sangue vertido naquela cruz. Que você nunca venha virar as costas para esse Deus. Que você venha amar esse Deus sobre todas as coisas, lembrando sempre de onde Ele te tirou, ao qual homem nenhum poderia ter feito por você, mas Ele fez. E Ele colocou em você vestes brancas, Ele colocou em seu dedo um anel de aliança, Ele colocou uma sandália nos seus pés para que você venha andar na sua presença. Ele te amou. E ainda que sua mãe, como a palavra fala, venha te esquecer, a mãe que te amamenta venha te esquecer, a Bíblia nos garante: eu jamais esquecerei de ti. Por que Ele não se esquece? Porque o nosso nome está gravado na palma de sua mão. Podeis glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe por essa palavra, em nome de Jesus.